Que a luz mais suave do céu envolva agora o seu coração. Que a paz, o acolhimento e a esperança cheguem até você como um abraço invisível, através deste encontro no canal Vida Leve. Você que já passou dos 50, 60, talvez 70 anos, não está aqui por acaso. Nada é por acaso quando uma alma madura começa a se perguntar: como posso viver o resto da minha vida de forma mais leve, mais simples, com menos peso por dentro e por fora? É para você que eu quero falar hoje, com carinho e sinceridade, como quem se senta ao lado na sala, pega na sua mão e diz: ainda dá tempo de viver muito bem, desde que você tenha coragem de jogar algumas coisas no lixo, principalmente aquelas que não se veem. A informação mais importante de tudo o que vamos conversar é esta. Depois dos 60 anos, o verdadeiro segredo não está em acumular mais nada, e sim em jogar fora aquilo que rouba sua paz. O que realmente salva sua saúde física, emocional e espiritual, nessa fase da vida, não é ter mais objetos, mais obrigações, mais expectativas dos outros sobre você. É se libertar de pelo menos 10 coisas que pesam no peito. Culpas antigas, comparações cruéis, a mania de querer dar conta de tudo, relações que só sugam, objetos que entulham a casa e lembranças que machucam mais do que confortam. A partir de agora, nós vamos caminhar juntos por esse processo de limpeza, por dentro e por fora, para que seus próximos anos sejam de colheita e não de cansaço. Se, enquanto eu falo isso, alguma parte de você suspira como quem diz: é isso que eu preciso, aproveita este momento e já se une à nossa família do canal Vida Leve. Se inscreve, deixa o seu like e permite que essa mensagem chegue até você com mais frequência. Aqui a intenção é cuidar da sua alma e do seu dia a dia de um jeito simples, humano e real, como uma conversa boa que acalma o coração. Talvez você tenha passado a vida inteira ouvindo que precisava ser forte, aguentar tudo, guardar tudo, carregar tudo. Guardar palavras, guardar mágoas, guardar roupas, papéis, móveis, segredos, abrir mão de si mesma ou de si mesmo para não desapontar ninguém. Só que existe um momento da vida em que insistir em carregar o mundo nas costas deixa de ser virtude e vira crueldade com você. Depois dos 60, você já viveu o suficiente para entender que não precisa mais provar nada para ninguém. O que você não percebe, muitas vezes, é que continua tentando provar, tentando agradar, tentando corresponder a expectativas que nem são suas. E esse é um dos primeiros lixos que precisa ir embora, a obrigação de ser o que os outros esperam, em vez de ser quem você realmente é. Pensa com carinho. Quantas coisas você mantém na sua vida hoje apenas por hábito, medo ou culpa? Quantas conversas você aceita ouvir, quantas críticas engole, quantos compromissos diz sim apenas para não parecer egoísta? Depois dos 60 anos, isso não é sinal de bondade, é sinal de exaustão acumulada. O corpo começa a falar mais alto, o sono muda, as dores aparecem, a memória pede mais cuidado. E ainda assim, por dentro, muitas pessoas continuam vivendo como se tivessem 30, dizendo: eu dou conta, deixa comigo, enquanto o coração sussurra: eu queria era descansar um pouco. Uma vida leve começa quando você tem a coragem de ouvir esse sussurro e respeitar os seus limites sem culpa. Entre essas 10 coisas que vamos aprender a jogar fora, existe uma que costuma ser a raiz de muitas outras: a culpa. Culpa por não ter sido o pai ou a mãe perfeita, culpa por não ter escolhido a profissão certa, culpa por não ter cuidado mais de alguém, culpa porque o casamento não deu certo, culpa por não ter tratado melhor os seus próprios pais, culpa por não ter começado a se cuidar antes. A culpa é como aquela gaveta que você nunca organiza. Você vai empurrando coisas lá para dentro, fechando rápido, fingindo que não está vendo. Só que, por dentro, essa gaveta da alma está abarrotada, e toda vez que algo te lembra o passado, ela abre sozinha e tudo cai em cima de você. Depois dos 60, é hora de parar de viver se punindo por aquilo que já passou e que você não consegue mais voltar para mudar. Você fez o melhor que conseguia com a consciência que tinha, com as ferramentas que tinha, com a história que carregava. Se hoje faria diferente, isso não é motivo para se condenar, é prova de que você cresceu. A culpa, quando fica grudada na gente, adoece o corpo, aperta o peito, tira a alegria do presente. É uma das primeiras coisas que precisa ir para o lixo. Não o arrependimento saudável, que nos ajuda a aprender, mas essa voz cruel que diz que você não merece ser feliz porque errou demais. Essa voz mente. E enquanto você dá ouvidos a ela, perde o tempo precioso que poderia estar usando para viver com mais serenidade. Outra coisa pesada que muita gente insiste em carregar depois dos 60 é a comparação. Você olha para colegas da mesma idade, vê fotos, viagens, carros, netos, casamentos, casas, e começa a achar que a sua vida ficou menor. Ou, ao contrário,
Fica se colocando acima dos outros, como se tivesse um currículo moral impecável. Nos dois casos, o efeito é o mesmo. Você perde a oportunidade de viver a sua própria história com gratidão. Comparar-se o tempo todo é como usar um sapato apertado. Às vezes até parece bonito por fora, mas machuca o caminho inteiro. Em vez de perguntar por que eu não tenho o que fulano tem, você poderia perguntar o que já está bonito e bom na minha vida hoje que eu nunca parei para honrar. E aqui entra um ponto muito importante. A casa que você mora por dentro é mais importante do que a que você mora por fora. De que adianta uma casa cheia de coisas, se o coração está cheio de tristeza? De que adianta guardar objetos que já não têm uso, se dentro de você falta espaço para o novo? A partir de agora, você vai perceber que essas 10 coisas que vamos jogar no lixo não são só objetos materiais, mas principalmente pesos emocionais. À medida que você vai largando culpas, comparações, obrigações que não te pertencem, a própria casa física começa a pedir limpeza, desapego, reorganização. Uma vida leve é uma soma de pequenos vazios bem escolhidos, gavetas mais limpas, agenda menos cheia, coração menos sobrecarregado. Se o que eu estou dizendo toca algum ponto da sua história, aproveita para registrar isso. Quando você escreve, você materializa uma decisão. Então, assim que terminar de ouvir esta parte, desce ali nos comentários e conta. Qual é a primeira coisa que você sente que precisa jogar no lixo da sua vida depois dos 60? Pode ser uma culpa, uma comparação, uma cobrança, um objeto, o que vier à mente. Escrever isso é como dar o primeiro passo para fora desse peso. E se você conhece alguém que está envelhecendo carregando o mundo nas costas, compartilha este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma simples mensagem é o empurrãozinho que faltava para ela se permitir viver com mais leveza. Se você sentiu verdade nessas palavras, verifica se já está inscrita ou inscrito aqui no canal Vida Leve e se o sininho das notificações está ativado, para não perder as próximas partes desse conteúdo, porque ainda vamos falar de muitas outras coisas que precisam ir simbólica e literalmente para o lixo para que a sua alma respire melhor. Depois dos 60 anos, uma das coisas mais pesadas que você precisa considerar jogar no lixo é a ideia de que precisa controlar tudo e todos o tempo inteiro. Durante décadas, talvez você tenha sido aquela pessoa que resolvia tudo na família, que mediava a briga, que dava conselho, que emprestava dinheiro, que ficava no meio do fogo cruzado para proteger todo mundo. Só que chega um ponto da vida em que continuar nesse lugar de salvador começa a destruir silenciosamente a sua saúde emocional, muitas vezes, até a sua pressão, o seu sono, o seu coração. Não é sua obrigação resolver o mundo. Não é sua responsabilidade tomar para si problemas que não são seus. Depois dos 60, o verdadeiro luxo é poder dizer: isso não é comigo, isso eu não vou carregar. E não é egoísmo, é proteção da sua energia de vida. Talvez você tenha medo de que, se soltar esse papel de resolver tudo, as pessoas vão se afastar, vão te achar frio, ingrato ou indiferente. Mas presta atenção, quem realmente ama você vai aprender a respeitar seus limites. Quem só se aproxima quando precisa de alguma coisa é que pode estranhar. E está tudo bem. Às vezes, jogar no lixo o costume de dizer sim para tudo é a única maneira de descobrir quem fica ao seu lado quando você finalmente começa a dizer não. Esse lixo é invisível, mas pesa mais que qualquer móvel pesado dentro de casa. A sensação de ter que estar sempre disponível, sempre forte, sempre pronto para ajudar, não combina com o envelhecer saudável. Depois de tantas batalhas, você tem o direito de escolher em quais guerras ainda quer entrar. Outra coisa que precisa ir embora é o hábito de se abandonar para cuidar dos outros. Quantas vezes você deixou de ir ao médico para pagar o exame de alguém? Quantas vezes deixou de comprar uma roupa confortável para dar um presente? Quantas vezes ignorou uma dor no corpo, uma tontura, uma tristeza profunda, porque achou que era frescura e que os problemas dos outros eram mais urgentes que os seus? Depois dos 60 anos, isso deixa de ser apenas uma questão de escolha e vira uma questão de sobrevivência. O corpo pede cuidado. O coração pede cuidado. A mente pede pausas, descanso, silêncio. Jogar no lixo a ideia de que se cuidar é egoísmo é uma das decisões mais sagradas que você pode tomar nesta fase. E não se trata de virar as costas para a família ou para quem você ama. Trata-se de colocar a máscara de oxigênio em você primeiro, como dizem nos aviões, para só então conseguir ajudar alguém sem desmaiar junto. Se você adoecer, se você cair, se você entrar em colapso emocional, qual dessas pessoas que hoje se acostumaram a depender de você vai realmente estar ao seu lado, dia após dia, cuidando de tudo? Essa pergunta dói, mas ela é necessária. Ela ajuda a reorganizar prioridades. Depois dos 60, o que você mais precisa é de qualidade de vida, e isso inclui aprender a dizer:
Agora eu vou descansar. Agora eu vou cuidar de mim. Isso eu não posso assumir. Também é hora de jogar fora a crença de que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Ao longo da vida, muita gente foi ensinada a engolir o choro, a resolver calado, a não dar trabalho para ninguém. Só que, com o passar dos anos, segurar tudo sozinho vira um veneno silencioso. A solidão pesa. O medo de se tornar um peso faz você se calar exatamente quando mais precisa ser ouvido. Depois dos 60, pedir ajuda não é vergonha, é sabedoria. É olhar para um filho, um amigo, um vizinho e dizer: hoje eu não estou tão forte, será que você pode me acompanhar? Pode ir comigo ao médico? Pode me ouvir um pouco? Isso não diminui você, isso humaniza. Outra coisa que merece ir para o lixo é a mania de guardar tudo, como se o valor da sua história estivesse preso a objetos. Claro que algumas lembranças são preciosas e merecem ser guardadas. Uma foto, uma carta, um objeto de família podem aquecer o coração. Mas quando a casa vira um depósito de coisas que você não usa, não gosta e nem consegue limpar direito, isso passa a ser um peso a mais na mente. Cada cantinho cheio, cada armário entulhado, cada pilha de papel sem olhar é um lembrete silencioso de um dia eu preciso arrumar isso. E esse um dia nunca chega. Depois dos 60, a casa também precisa respirar. Desapegar de coisas que já cumpriram o seu papel é abrir espaço para que você viva o presente com mais liberdade, sem medo de tropeçar no passado espalhado pelo chão. Talvez você esteja se perguntando: por onde eu começo? Não precisa ser radical. Você não precisa jogar tudo fora de um dia para o outro. Mas pode começar por uma gaveta, por uma prateleira, por um hábito, por uma culpa. Escolha uma coisa que te pesa muito e decida que ela não vai andar com você pelos próximos anos. Pode ser uma obrigação que não faz mais sentido, pode ser um compromisso que só te desgasta, pode ser uma lembrança que você alimenta diariamente e que só te machuca. À medida que for esvaziando por dentro e por fora, você vai perceber que sobra mais energia para aquilo que realmente importa. Momentos simples, conversas boas, risadas sinceras, cuidado com o corpo, com a mente, com a alma. E enquanto você vai ouvindo isso, talvez perceba que não está sozinho nessa. Milhares de pessoas da sua idade, ou mais velhas, ou um pouco mais novas, também estão sentindo esse chamado para uma vida mais leve, mais verdadeira, com menos aparência e mais essência. Muitas delas passam aqui pelo canal Vida Leve, assistem aos vídeos, se emocionam, refletem, mas ainda não perceberam que podem fazer parte dessa comunidade de forma mais ativa. É curioso como muita gente assiste sempre, gosta, volta, mas ainda não está inscrita. Então, aproveita este momento. Confere agora mesmo se você já está inscrita ou inscrito no canal. Se não estiver, clica em inscrever-se e ativa as notificações, porque assim você garante que vai receber as próximas partes desse conteúdo e outras mensagens que podem te apoiar nesse processo de desapego e renovação. Se alguma parte deste trecho falou diretamente com você, conta ali nos comentários. Você tem dificuldade em pedir ajuda? Sente que ainda precisa controlar tudo? Tem guardado coisas demais em casa ou no coração? Quando você escreve, você se compromete um pouco mais com a mudança. E, se achar que esse conteúdo pode aliviar o coração de alguém que você ama, não guarda só para você. Envia para aquela pessoa que está envelhecendo cansada, sobrecarregada, precisando ouvir que ainda é tempo de recomeçar mais leve. Depois dos 60 anos, outra coisa que pesa demais e precisa, com carinho, ser colocada no lixo é o hábito de alimentar ressentimentos antigos. Mágoas guardadas há anos funcionam como pedras no fundo de um rio. Por fora a água continua correndo, mas por dentro tudo fica mais pesado, mais lento, mais difícil de fluir. Pode ser uma palavra dura que você ouviu de um filho, uma injustiça no trabalho lá atrás, um irmão que não ajudou quando você mais precisou, um casamento que acabou de forma dolorosa, uma escolha errada de alguém que você amou. Enquanto você revê essa cena 100 vezes na cabeça, discute sozinho, revive o que aconteceu, seu corpo não sabe que é passado. Ele reage como se estivesse acontecendo de novo agora. O coração acelera, a pressão sobe, o peito aperta, a mente se cansa. Depois dos 60, insistir em carregar ressentimento é como tomar veneno esperando que o outro passe mal. Perdoar não significa dizer que o que fizeram com você foi certo. Não significa esquecer, fingir que nunca aconteceu ou voltar a conviver como se nada tivesse sido quebrado. Perdoar, nesta fase da vida, é escolher não carregar mais aquela cena nas costas. É dizer para si mesmo: eu não vou gastar o resto da minha existência revivendo uma história que não volta. Às vezes o outro nunca vai se arrepender,
nunca vai pedir desculpa, nunca vai enxergar o tamanho da dor que causou. Mas você não precisa esperar isso para começar a se libertar. O perdão é um presente que você dá, em primeiro lugar, para você mesmo. Guardar mágoa crônica é uma das 10 coisas que mais roubam a sua leveza depois dos 60. Outra coisa que precisa ir para o lixo é a participação automática em conversas que só espalham veneno e pessimismo. Sabe aquele grupo de WhatsApp em que toda mensagem é reclamação, fofoca, política agressiva, julgamento da vida alheia? Sabe aquela roda de conversa em que todo mundo está sempre falando mal de alguém, comparando, atacando, cultivando medo? Cada vez que você permanece ali, ouvindo tudo calado ou entrando na mesma vibração, você também se envenena. Não é só uma conversinha boba. O clima emocional daquelas palavras entra na sua casa interior. Depois dos 60, você não tem mais tempo a perder com ambientes que abaixam a sua energia o tempo todo. Você pode escolher se afastar com respeito. Pode silenciar grupos, participar menos, mudar de assunto, limitar o tempo que passa absorvendo esse tipo de conteúdo. Você não precisa ser rude, não precisa brigar com ninguém, mas pode se proteger. É como escolher em que tipo de jardim você quer sentar, num cheio de flores ou num cheio de lixo. Suas conversas diárias são o jardim da sua mente. Jogar no lixo o vício de alimentar fofoca, discussão sem fim. Clima pesado é abrir espaço para diálogos mais profundos, mais leves, mais verdadeiros, sobre família, sonhos, memórias bonitas, planos simples. Ainda dentro disso, outra coisa que pesa muito é o excesso de notícia ruim. Muita gente acorda com o noticiário e dorme com o noticiário, ouvindo tragédia, violência, desgraça, crise, corrupção, caos. O cérebro vai sendo condicionado a esperar o pior. O mundo não acaba, mas a sensação é de que já acabou faz tempo. É claro que ninguém está dizendo para você viver alienado, sem saber de nada. Informação é importante. Mas existe uma diferença enorme entre se informar e se intoxicar. Depois dos 60, o seu sistema nervoso não precisa de doses diárias de medo e desespero. Precisa de serenidade, boas histórias, aprendizado, coisas que tragam um pouco de beleza para o seu dia. Você pode escolher ver notícia em horários específicos, por poucos minutos, e depois trocar o restante do tempo por um bom livro, uma música que você gosta, um filme leve, um passeio curto, uma conversa gostosa. Jogar no lixo o hábito de deixar a televisão ligada o dia todo nos noticiários mais pesados é um dos gestos de autocuidado mais simples e poderosos que você pode fazer por si. Um silêncio, às vezes, cura mais do que 3 horas de gritos na tela. Tem também um peso que muitas pessoas carregam em silêncio. A exigência cruel de parecer jovem o tempo todo. Rugas viram inimigas, cabelos brancos viram vergonha. O corpo que mudou vira motivo de humilhação diante do espelho. Você olha fotos antigas e pensa: eu era bonita, eu era bonito, como se aquilo tivesse ficado para trás para sempre. Mas a verdade é que cada marca do seu rosto conta uma história, de risadas, preocupações, noites em claro, desafios superados. Depois dos 60, insistir em querer ter o corpo de 30 é uma forma dolorosa de negar a própria história. Isso não significa descuidar da saúde, pelo contrário. Exercício, boa alimentação, sono, hidratação, carinho com o próprio corpo são fundamentais. Mas uma coisa é cuidar de si por amor, outra é tentar se mutilar emocionalmente em busca de uma aparência impossível. É hora de jogar no lixo a ideia de que envelhecer é sinônimo de perder valor. Seu valor não está na firmeza da pele, está na riqueza de quem você se tornou. O brilho nos olhos de quem aprendeu, errou, recomeçou, amou e sofreu é algo que nenhum filtro de telefone consegue imitar. Envelhecer com dignidade não é desistir de se cuidar, é cuidar-se o suficiente para não precisar se odiar toda vez que se vê no espelho. Talvez, enquanto você ouve tudo isso, venha uma pontinha de tristeza. Eu já vivi tanto tempo assim, será que ainda dá para mudar? Dá. E é justamente essa beleza desta fase. Você não precisa mais impressionar ninguém, não precisa construir carreira, provar competência para o chefe, disputar espaço em turma, pagar promessa social. Agora, você pode escolher simplificar. Um dos maiores privilégios de envelhecer é poder selecionar. Quem fica, quem não fica, que hábito vai embora, quais lembranças você alimenta, quais você deixa ir em paz. Não é negar o que aconteceu,
é decidir o que você vai carregar adiante. Se alguma dessas coisas que eu falei hoje, ressentimentos, conversas pesadas, excesso de notícias ruins, vergonha do próprio corpo, tocou você de maneira especial, faz o seguinte: desce ali nos comentários e escreve uma frase que represente essa nova escolha. Pode ser algo simples como eu escolho leveza, eu escolho perdoar, eu escolho cuidar de mim com carinho, eu escolho me ver com mais amor. Essa frase escrita é como uma semente plantada no seu caminho. E se você sentiu que essas reflexões te fizeram bem, deixe o seu like para eu saber que esse tipo de conteúdo está chegando no seu coração. E envie este vídeo para aquela amiga ou amigo que vive reclamando que envelhecer é só sofrimento, para que ele descubra que também pode ser recomeço. Por noite. O importante não é a velocidade, é a disposição de se manter vivo por dentro. A mente que aprende continua jovem, mesmo que o corpo tenha rugas. Envelhecer com leveza não é parar no tempo, é adaptar o passo, mas continuar caminhando. Outra coisa que pesa demais e que vale a pena repensar é a necessidade de ter sempre razão. Depois de décadas de experiência, é natural sentir que você já viu muita coisa, que sabe como o mundo funciona, que tem conselhos importantes a dar. E isso é verdade, sua sabedoria é valiosa. Mas insistir em vencer todas as discussões, corrigir cada detalhe, querer que tudo seja do seu jeito, pode te isolar. Filhos, netos, parceiros, amigos, muitas vezes se afastam não porque não amam você, mas porque se sentem constantemente criticados, julgados, corrigidos. Às vezes, abrir mão de ter razão e oferecer um abraço, um sorriso, um eu te entendo é muito mais poderoso do que um discurso perfeito. Jogar fora o orgulho de estar sempre certo é abrir espaço para conversas mais doces, para risadas em vez de debates, para encontros em vez de conflitos. Você já lutou tantas batalhas ao longo da vida. Talvez agora seja a hora de escolher paz em vez de vitória. Nem tudo precisa ser corrigido, nem toda opinião diferente é um ataque pessoal, nem toda escolha que os outros fazem é um desrespeito à sua história. Às vezes, é só a vida seguindo em ciclos diferentes. Quando você aceita isso, o coração acalma e as relações ficam mais leves. Existe também um tipo de autocrítica que precisa ir para o lixo. Muita gente depois dos 60 vive se diminuindo. Estou velha demais, sou um traste, ninguém tem paciência comigo, minha cabeça não presta mais, só dou trabalho. Essas frases, que às vezes saem em tom de brincadeira, vão se tornando crenças. E o pior, quem está ao seu redor começa a tratar você a partir da imagem que você mesmo transmite. Se você se enxerga apenas como alguém que atrapalha, começa a aceitar qualquer migalha de atenção, qualquer tratamento frio, qualquer falta de respeito. Jogar fora esse discurso de desvalor é fundamental para recuperar a dignidade interna. Você não é um peso inútil. Você é alguém que atravessou décadas, sobrevivendo a dores, perdas, mudanças de mundo, transformações tecnológicas, familiares, emocionais. Só isso já é muito. Em vez de repetir que não serve para mais nada, você poderia começar a se perguntar: o que eu ainda posso oferecer? Como posso estar presente na vida de quem amo sem me apagar? Que coisas simples me dão alegria e eu posso cultivar mais? Uma vida leve exige que você converse com você mesmo com mais respeito. A forma como você fala de si, mesmo em tom de piada, é um reflexo de quanto valor você se dá. E é isso que começa a mudar quando você joga no lixo essa auto-humilhação disfarçada de humildade. Outro peso grande é a desorganização financeira misturada com culpa. Muitas pessoas, depois dos 60, carregam arrependimentos por escolhas financeiras do passado. Dívidas, negócios que não deram certo, dinheiro emprestado que nunca voltou, oportunidades que deixaram passar. Além disso, existe o hábito de gastar com coisas que não trazem verdadeira alegria, apenas um alívio rápido, compras por impulso, presentes para agradar todo mundo, objetos que vão se acumulando. Ao mesmo tempo, falta investimento em coisas que realmente poderiam trazer bem-estar, como um check-up, um calçado confortável, uma consulta importante, um passeio que renova a alma. Jogar no lixo a vergonha de olhar para a própria vida financeira é um ato de amor próprio. Não é sobre ter muito ou pouco dinheiro, é sobre cuidar com carinho do que você tem. Talvez seja a hora de sentar com papel e caneta, anotar gastos, ver para onde o seu dinheiro está indo, conversar com alguém de confiança, ajustar hábitos. Cada pequena escolha consciente agora pode evitar muita preocupação lá na frente.
A leveza também passa por não viver com medo constante de não dar conta. Quando você organiza um pouco, às vezes descobre que, com alguns cortes em coisas supérfluas, sobra mais para aquilo que realmente importa para você. E tem mais uma coisa que vale a pena ser revista: a ideia de que você precisa aguentar tudo em silêncio. Engolir choro, engolir dor, engolir medo, engolir solidão. Depois dos 60, muita gente pensa: ninguém tem tempo para ouvir meus problemas, não quero preocupar meus filhos, vou parecer fraco se falar. Mas o que acontece com tudo isso que você tapa? Ele se transforma em ansiedade, tristeza profunda, às vezes em doenças psicossomáticas, em insônia, em irritação. Jogar no lixo esse pacto de silêncio total é libertador. Falar não é reclamar da vida o tempo todo, é escolher momentos e pessoas com quem você pode se abrir com verdade. Um amigo, um familiar, um grupo de apoio, um profissional. Compartilhar o que pesa é uma forma de dividir o fardo. Enquanto você vai ouvindo tudo isso, talvez alguma frase ecoe lá dentro: isso é para mim. Quando isso acontecer, não deixa passar. Usa esse momento para transformar reflexão em atitude. Assim que terminar esta parte, desce ali nos comentários e escreve qual desses pontos mais mexeu com você. O medo de começar algo novo, a necessidade de ter sempre razão, a maneira como fala de si mesmo, a bagunça financeira, o silêncio sobre as suas dores. Escolha um deles e escreva uma decisão concreta, nem que seja pequena. Vou separar 10 minutos por dia para aprender algo novo, vou ouvir mais e discutir menos, vou parar de me chamar de inútil, vou anotar meus gastos deste mês, vou marcar uma conversa séria com alguém de confiança. E, se esse vídeo está te ajudando a se enxergar com mais carinho, não guarda isso só para você. Aperta em curtir, porque isso mostra para o YouTube e para mim, aqui no canal Vida Leve, que esse tipo de conversa precisa continuar. E envia este conteúdo para um grupo de família, para amigos, para alguém que você sabe que está envelhecendo com o peso de crenças duras demais sobre si mesmo. Às vezes, um único vídeo chega como um sopro de ar fresco num coração cansado. Depois dos 60 anos, um peso muito comum que precisa ser revisto é a ideia de que a sua vida acabou quando os filhos cresceram. Muita gente entra nessa fase como se tivesse sido aposentada não só do trabalho, mas do próprio direito de sonhar. Passa a viver apenas em função dos filhos, dos netos, da casa de alguém, das necessidades de todo mundo, como se a única função fosse estar disponível. E, quando não é chamada, sente-se descartada, esquecida, invisível. É doloroso, eu sei. Mas também é perigoso construir toda a sua identidade em cima do papel de pai, mãe, avó, avô, cuidador. Depois dos 60, é hora de jogar no lixo a crença de que você existe apenas para servir. Você tem história, desejos, curiosidades, talentos que não se esgotaram com a partida dos filhos de casa. Começar a recuperar pequenos prazeres que são só seus não é egoísmo, é um ato de resgate de si. Pode ser um curso, um artesanato, uma caminhada em lugar que você gosta, um grupo de leitura, uma dança, um hobby novo. Quando você se permite viver coisas que te fazem bem, sem depender da presença de ninguém, algo muda dentro de casa também. Filhos e netos começam a enxergar você como uma pessoa inteira, não apenas como alguém que está ali para quebrar galho. Isso traz mais respeito, mais admiração, mais equilíbrio nas relações. Jogar fora a ideia de que o seu tempo acabou é abrir espaço para uma velhice com mais autonomia e alegria. Outro peso enorme que muitas pessoas carregam é a permanência em relacionamentos tóxicos apenas por medo de ficar sozinho. Pode ser um casamento sem respeito, uma amizade que só critica, um parente que só te procura para despejar problemas e culpas. Depois dos 60, o tempo se torna ainda mais sagrado para ser gasto em ambientes que drenam sua energia. Muita gente permanece presa nessas relações por frases como: na minha idade, não vou arrumar mais ninguém, amizade antiga a gente aguenta, família é família, fazer o quê? Mas suportar humilhação, grosseria e desdém não é prova de maturidade, é agressão silenciosa contra o próprio coração. Você não precisa sair rompendo com todo mundo, nem criar guerra. Mas pode aprender a colocar limites. Pode escolher ver menos quem te faz mal, falar menos com quem só te derruba, abrir espaço para gente nova, mais leve, mais respeitosa. A vida coloca pessoas novas no nosso caminho em qualquer idade.
em grupos, na vizinhança, em atividades simples. Às vezes, você só não percebe porque está ocupando todo o espaço com relacionamentos que já passaram da hora de serem colocados em um lugar mais distante da sua rotina. Jogar no lixo a ideia de que qualquer companhia é melhor que ficar só é um passo importante para uma vida mais saudável. Existe também o perfeccionismo disfarçado de cuidado que pesa demais depois dos 60. A pessoa quer a casa impecável todos os dias, tudo no lugar, paninho em cada canto, sem aceitar a ajuda de ninguém. Se alguém lava a louça do jeito errado, ela refaz. Se alguém varre de outro modo, critica. Se alguém cozinha diferente, reclama. No final, cansa-se física e mentalmente tentando manter um padrão que não acompanha mais o ritmo do corpo. A casa vira uma prisão de obrigações e não um lugar de descanso. Depois de tantas décadas trabalhando, você merece um lar que seja mais aconchego do que prova de desempenho. Permitir que as coisas sejam suficientemente boas em vez de perfeitas é uma forma de libertação. Aceitar que um dia a pia vai ficar com louça um pouco mais tempo, que um móvel pode empoeirar antes de você conseguir limpar, que um neto pode fazer bagunça e você não vai surtar por isso, é um abraço na sua própria saúde. Ninguém vai olhar para trás e lembrar de você porque o chão da sua casa brilhava. Vão lembrar do quanto era bom estar ao seu lado. Jogar no lixo essa cobrança exagerada de perfeição abre espaço para risadas, descanso, conversa sem pressa. Outro ponto muito importante é o apego excessivo à antiga identidade profissional. Pessoas que foram décadas o médico, a professora, o gerente, a dona da loja. Às vezes entram na aposentadoria sentindo que perderam o valor quando perderam o crachá. Continuam falando apenas do passado, das histórias de trabalho, das conquistas, do tempo em que eram necessárias. E, claro, honrar a própria trajetória é lindo. Mas quando você se agarra ao que foi a ponto de negar quem pode se tornar agora, a vida empaca. Depois dos 60, é hora de entender que você não é apenas o que você fez, mas tudo que ainda pode sentir, aprender e oferecer de outras formas, sem precisar de título. Permitir-se ser simplesmente você, sem etiqueta profissional, pode dar um susto no começo, mas também traz uma liberdade nova. Você pode ser o vizinho gentil que ensina algo, a senhora que inspira outras no grupo de caminhada, o senhor que conta histórias às crianças, a pessoa que ajuda na comunidade, no voluntariado, no grupo espiritual. Tudo isso também é importante. Jogar fora o rótulo de que o seu valor está preso ao trabalho formal é abrir as portas para uma nova forma de contribuição, mais afetiva, mais leve, menos cobrada. Vale a pena falar também do medo da tecnologia, que vira um peso desnecessário. Muitas pessoas repetem: isso não é para minha idade, não sei mexer em celular, vou estragar tudo se encostar. Com isso, perdem oportunidades de se conectar com pessoas queridas, de ver fotos, de conversar por vídeo, de consumir conteúdos que podem fazer bem. Você não precisa saber tudo, não precisa virar especialista, mas pode aprender o básico com calma, pedindo ajuda, anotando num caderninho, repetindo quantas vezes forem necessárias. Cada pequena descoberta nova reforça a sensação de capacidade, de autonomia, de pertencimento ao mundo de hoje. Jogar no lixo o rótulo de velho ultrapassado e substituí-lo por aprendiz para sempre muda completamente a maneira como você envelhece. O mundo muda o tempo todo, é verdade, mas você pode ir aproveitando o que fizer sentido. Um áudio, uma videochamada, uma mensagem, um vídeo que te ensina algo importante, tudo isso pode ser ponte de afeto e conhecimento. E se você errar um botão, tudo bem. Aprender sempre envolve errar. O importante é não desistir de tentar. Enquanto a gente conversa sobre tudo isso, talvez você já tenha percebido que viver uma vida leve depois dos 60 não é só questão de sorte, é uma sequência de pequenas escolhas. O que você aceita, o que você solta, de que pensamentos você se despede, que hábitos você cultiva. Se alguma coisa do que eu disse aqui tocou você, o peso de viver só para os outros, o medo de ficar só e aceitar relações que machucam, o perfeccionismo que te esgota, a saudade de si mesmo depois da aposentadoria, o pavor da tecnologia. Escolhe uma dessas áreas para olhar com mais carinho ainda hoje. Quando terminar esta parte, desce ali nos comentários e conta, com suas próprias palavras, qual dessas mudanças você sente que mais precisa na sua vida agora. Você pode escrever algo como: eu vou cuidar mais de mim, eu vou colocar limites em quem me faz mal, eu vou aceitar ajuda, eu vou aprender uma coisinha nova no celular, eu vou pegar mais leve com a casa.
Isso ajuda você a se comprometer consigo mesmo e também inspira outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas e vão ler seu comentário. E, se este conteúdo está te ajudando a enxergar a sua própria história com mais amor e coragem. Depois dos 60 anos, existe um medo que quase ninguém confessa em voz alta, mas que pesa muito. O medo da própria finitude. Não é só medo de morrer, é medo de adoecer, de depender, de dar trabalho, de perder a cabeça, de não ser mais você. Esse medo, quando não é acolhido, vira um fantasma que te acompanha em silêncio. Ele aparece quando você sente uma dor diferente, quando esquece uma palavra, quando alguém da mesma idade parte de repente. E, em vez de transformar esse medo em cuidado, muita gente transforma em negação. Evita médicos, não faz exames, não fala sobre o assunto, trata o tema como tabu. Depois dos 60 anos, é hora de jogar no lixo a ilusão de que, se você não olhar para isso, não vai acontecer. A vida fica muito mais leve quando você encara a realidade com serenidade e responsabilidade, sem pânico, sem fuga. Organizar documentos, conversar com a família sobre desejos, manter exames em dia, cuidar da alimentação, do sono, das emoções, tudo isso não atrai coisa ruim. Ao contrário, é uma forma de honrar a vida que você ainda tem. Ter consciência de que o tempo é precioso faz você escolher melhor com quem gasta suas horas, que conversas alimenta, que brigas evita, que carinho oferece. Fingir que nada vai mudar só aumenta a ansiedade. Aceitar que a vida é feita de ciclos traz paz. Quando você joga fora o pacto de silêncio sobre esses temas, abre espaço para diálogos maduros, para cuidados práticos e, principalmente, para viver o hoje com mais gratidão. Outro peso que precisa ser revisto é a ideia de que sofrimento é prova de valor. Muita gente se acostumou a medir a própria importância pela quantidade de dor que aguenta. Parece que, se a vida estiver tranquila, vem uma culpa estranha, como se não fosse permitido descansar, rir, desfrutar das pequenas coisas. A pessoa procura problema onde não tem, cria preocupação antes da hora, arruma assunto para se aborrecer, porque aprendeu que ser séria e responsável é estar sempre tensa. Depois dos 60, essa lógica é cruel. Você já pagou muitos preços, já enfrentou muitas tempestades. Não existe medalha para quem sofre mais. Existe desgaste, adoecimento, cansaço profundo. Jogar no lixo essa crença de que a alegria é suspeita é libertador. Você pode se permitir momentos de prazer simples sem se culpar, tomar um café olhando o céu, ouvir uma música que gosta, rir de um vídeo bobo, se arrumar para se ver bonita ou bonito no espelho, sentar na praça sem fazer nada, só observando a vida acontecer. A leveza não é irresponsabilidade, é oxigênio para a alma. Quanto mais você se autoriza a experimentar pequenos momentos de alegria, mais reserva força interior para atravessar os desafios quando eles realmente aparecem. Existe também um hábito que pesa muito nas famílias: tentar dirigir a vida dos filhos adultos como se ainda fossem crianças. Isso nasce do amor, da preocupação, do desejo de poupar os outros de sofrimento. Mas, na prática, vira um cabo de guerra. Você opina sobre tudo: casamento, profissão, educação dos netos, escolhas de casa, religião, dinheiro. Quando algo sai diferente do que você faria, sente que precisa corrigir. E, quando não é ouvido, dói. Depois dos 60, é fundamental jogar no lixo a ideia de que o seu amor só é verdadeiro se vier acompanhado de controle. Amar também é permitir que os outros façam a própria caminhada, aprendam com os próprios erros, sigam o próprio tempo. Você pode continuar sendo uma referência, mas não mais como um general dando ordens, e sim como um porto seguro a quem se recorre quando se quer conselhos, não imposições. Filhos e netos crescem, formam outras famílias, criam outras dinâmicas. É normal que nem sempre sigam o que você acredita ser o melhor. Isso não diminui o seu valor, não apaga a história que você construiu. Quando você aceita isso, as relações tendem a ficar mais harmoniosas. Você se desgasta menos tentando consertar tudo e desfruta mais da companhia deles, mesmo com diferenças. Outro ponto delicado é o esquecimento de cuidar da dimensão espiritual, seja qual for a sua crença. Não se trata de religião específica, mas de aquilo que alimenta a sua alma, que dá sentido à sua história, que te conecta a algo maior. Muita gente vive tão ocupada com problemas práticos, contas, remédios, notícias, família, que vai deixando de lado qualquer prática interior. Oração, meditação, silêncio, leitura edificante, grupos de apoio, momentos em que você conversa consigo mesmo e com o divino da forma que fizer sentido para você. Sem esse alimento, o coração vai endurecendo, a mente vai ficando mais amarga, a vida perde sabor.
Depois dos 60, cuidar da espiritualidade é tão importante quanto cuidar da pressão ou do colesterol. É ela que ajuda você a lidar com perdas, com mudanças, com limitações do corpo, com saudade. Jogar no lixo a ideia de que essas coisas são bobagem ou que Deus não liga para mim é abrir espaço para uma relação mais amorosa com o sagrado. Você pode conversar com Deus lavando louça, pode agradecer ao acordar, pode pedir força antes de dormir, pode participar de um grupo, pode simplesmente respirar fundo e sentir gratidão por mais um dia. Isso não resolve tudo, mas muda o jeito como você atravessa cada fase. Também vale falar de um comportamento que parece pequeno, mas pesa demais: ficar revivendo cenas dolorosas em voz alta o tempo inteiro. Todo encontro vira momento de recontar as mesmas tragédias, as mesmas queixas, as mesmas mágoas de 10, 20, 30 anos atrás. Você repete histórias de ingratidão, de traição, de injustiça, de fracasso. E, sem perceber, faz essas memórias ocuparem o centro da sua identidade. Quem escuta começa a se afastar, não por maldade, mas por cansaço. E você se sente mais sozinho, confirmando a sensação de abandono. Jogar no lixo o hábito de alimentar apenas narrativas de dor não significa negar o que aconteceu, mas começar a equilibrar. Lembrar também das vitórias, das pessoas que te ajudaram, das coincidências boas, das graças recebidas, dos momentos em que deu certo. A forma como você fala da sua própria vida constrói o clima em que você vive hoje. Você pode escolher destacar as sombras ou também acender as luzes. Ninguém tem uma história feita só de flores, mas também ninguém viveu só espinhos. Quando você passa a contar mais sobre o que aprendeu, sobre o que superou, sobre o que hoje entende melhor, não apenas se fortalece, como inspira os outros. Sua história vira ponte, não apenas ferida. Enquanto você ouve tudo isso, talvez esteja percebendo algo importante. Uma velhice leve não depende apenas de remédio, exame, aposentadoria ou sorte. Depende de jogadas internas que só você pode fazer. Joga fora a crença de que não tem mais saída. Joga fora a ideia de que sofreu pouco e precisa sofrer mais. Joga fora a mania de se culpar por tudo. Joga fora o papel de herói exausto. Joga fora a obrigação de controlar o caminho de quem você ama. No lugar disso, coloque escolhas mais suaves, mais conscientes, mais amorosas com você e com os outros. Não é uma mudança de um dia para o outro, mas de um pensamento por vez, de uma decisão por vez, de uma conversa por vez. Se alguma coisa desta parte tocou você, o medo da finitude, a dificuldade de falar sobre o futuro, a mania de medir seu valor pelo sofrimento, o hábito de tentar dirigir a vida dos outros, a falta de cuidado espiritual, a tendência a recontar só as dores, escreve nos comentários, com seu jeito simples, qual mudança você sente que a vida está te convidando a fazer agora. Às vezes, uma frase sua ali vai ser exatamente o que outra pessoa precisava ler para despertar também. Chegando ao fim dessa nossa caminhada, talvez você já tenha percebido que, muito mais do que jogar fora 10 coisas, o grande convite depois dos 60 anos é mudar a maneira como você se trata por dentro. No fundo, tudo aquilo que falamos até aqui gira em torno de uma escolha simples e profunda ao mesmo tempo: continuar carregando o mundo nas costas, como sempre foi, ou começar a viver de forma mais leve, mais honesta com seus limites, mais coerente com o que seu coração pede hoje. Envelhecer não é castigo, é uma oportunidade rara de enxergar com clareza aquilo que realmente importa, porque você já viu o suficiente para saber o que vale a pena e o que só cansa. Uma das últimas coisas que vale a pena colocar no lixo é a vergonha de demonstrar amor. Muita gente cresceu numa época em que não se dizia eu te amo, em que abraço era raro, em que choro era fraqueza, em que elogio parecia exagero. Com o passar do tempo, o coração foi endurecendo um pouco para se proteger. Só que, depois dos 60, esconder carinho deixa de ser proteção e vira desperdício. Ficam palavras presas na garganta, gestos que não foram feitos, abraços que não aconteceram. Às vezes, você sente vontade de ligar, de dizer que sente saudade, de agradecer por algo simples, mas o orgulho ou a timidez te seguram. E ninguém sabe o dia de amanhã. Jogar no lixo o medo de parecer bobo ou sentimental demais é abrir espaço para relacionamentos mais verdadeiros, mais quentes, mais vivos. Outra coisa que precisa ir embora é o costume de viver em piloto automático, apenas repetindo dias, sem se perguntar se a sua vida ainda tem espaços de alegria. Depois dos 60, é fácil cair numa rotina em que tudo é obrigação. Remédios, consultas, contas, favores para os outros, cuidados básicos da casa.
Quando você vê, já passou a semana, o mês, o ano, e você não criou nenhum momento que fosse, de propósito, para o seu prazer simples. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser cuidar de uma plantinha, cozinhar algo especial para si, ver o pôr do sol em silêncio, ouvir uma música que marcou sua juventude, resgatar uma receita da família, escrever memórias em um caderno. Jogar no lixo a ideia de que a vida é só isso mesmo abre caminho para você criar pequenos rituais que façam o seu dia valer a pena. Existe também o hábito de se colocar sempre no papel de vítima da própria história. É claro que você já viveu injustiças, dores, perdas que ninguém imagina. É verdade que muita coisa poderia ter sido diferente se outras pessoas tivessem agido com mais amor, mais responsabilidade, mais cuidado. Isso não se apaga. Mas, se você passa o resto da vida repetindo apenas fizeram isso comigo, acabaram com a minha vida, eu nunca tive chance, acaba entregando o poder da sua história inteira nas mãos dos outros. Depois dos 60, é hora de jogar no lixo essa sensação de que tudo o que aconteceu com você define tudo o que ainda pode acontecer. Você não controla o passado, mas ainda pode escolher como vai viver o que resta de tempo, como alguém condenado para sempre ou como alguém que, apesar de tudo, escolhe encontrar sentido no caminho. E há um ponto muito importante: jogar coisas no lixo por dentro não significa se abandonar por fora. Não é sobre desistir de si, largar a saúde, viver de qualquer jeito. Pelo contrário, quando você tira do coração os pesos desnecessários, culpas, comparações, ressentimentos, cobranças impossíveis, sobra energia para cuidar melhor do corpo, da mente e da alma. Fica mais fácil beber água, se alimentar um pouco melhor, fazer uma caminhada curta, alongar o corpo, dormir um pouco mais cedo, marcar aquela consulta que vem adiando. Sobra mais disposição para rir, para aprender, para rezar, para observar a vida com curiosidade em vez de medo. A leveza interior fortalece o desejo de se cuidar por amor, não por obrigação. No fim das contas, essas 10 coisas que a gente vem falando para jogar no lixo depois dos 60 se resumem a uma grande decisão: deixar de viver para agradar expectativas alheias e começar a viver em paz com a sua própria consciência. Largar o peso de controlar tudo, resolver tudo, salvar todo mundo, ter sempre razão, aguentar calado, provar valor pelo sofrimento, esconder o amor, temer o novo, fugir do próprio coração. E colocar no lugar atitudes mais suaves. Pedir ajuda quando preciso, dizer não sem culpa, dizer eu te amo sem medo, rir das próprias falhas, aceitar a própria história, agradecer pelo que ficou e pelo que ainda existe. Não é um passe de mágica, é um exercício diário, mas que transforma profundamente a experiência de envelhecer. Talvez, ouvindo tudo isso, você sinta um nó na garganta, uma vontade de chorar, ou uma sensação de alívio, como se alguém finalmente tivesse colocado em palavras aquilo que você sempre sentiu e não sabia explicar. Deixa essa emoção vir. Não é sinal de fraqueza, é sinal de que tem algo se mexendo dentro de você, abrindo espaço para uma nova fase. E essa nova fase não depende de ninguém de fora te autorizar, não precisa da aprovação dos filhos, nem da confirmação do médico, nem da opinião de vizinho. Depende, antes de tudo, do seu sim para você mesmo. Se essa série de reflexões aqui do canal Vida Leve tocou o seu coração, eu quero te convidar a fazer um gesto simbólico agora. Quando terminar este vídeo, vai ali nos comentários e escreve, com as suas palavras, algo que represente o compromisso que você está assumindo com a sua própria leveza. Pode ser uma frase como: eu escolho viver os meus próximos anos com mais amor e menos peso, eu escolho jogar fora o que me machuca por dentro, eu escolho cuidar de mim sem culpa. Eu escolho começar de novo na idade que eu tenho. Isso não é só um comentário, é uma declaração para você mesmo, um lembrete que vai ficar ali registrado para quando o coração balançar de novo. E, se essa mensagem te ajudou, não deixa de apertar em curtir. Esse simples gesto mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo tem importância na sua vida e faz com que ele chegue a outras pessoas que também estão precisando ouvir isso. Se veio alguém à sua mente enquanto você escutava, um amigo, uma irmã, um tio, uma vizinha, alguém que anda cansado, pesado, sem esperança, envia este vídeo para essa pessoa. Às vezes,
O que você compartilha vira a virada de chave na vida de alguém. Muita gente chega até o final dos vídeos aqui do canal Vida Leve, se emociona. Pensa, era isso que eu precisava ouvir, mas ainda não faz parte oficialmente da nossa família. Então aproveita agora, verifica se o botão de se inscrever já está ativado. Se não estiver, clica em inscrever-se e ativa o sininho das notificações, para ser avisado sempre que sair um novo vídeo que possa te acompanhar nesse caminho de viver com mais leveza, mais consciência e mais carinho por você. E, se quiser me mostrar que caminhou lado a lado comigo até o fim dessa jornada, escreve nos comentários a frase: "Eu escolho uma vida leve depois dos 60". Vai ser a nossa senha silenciosa de que, aí do outro lado, tem uma alma decidida a jogar no lixo o que pesa e a cuidar com amor do que ainda floresce.